Olá! Bora mergulhar numa das ideias mais radicais que encontramos nos evangelhos, a inclusão social. E olha, isso não é só um tema secundário, não. Para Jesus, parece que era algo absolutamente central. Vamos ver como as ações dele desafiaram de frente as normas da sua época, usando os próprios textos como nosso guia. O nosso roteiro de hoje vai seguir 5 pontos bem diretos. A gente começa com o conceito-chave, o amor universal. Depois, vamos ver como essa ideia se transforma em ação, sabe? Na prática, com os marginalizados e os esquecidos. A partir daí, a gente vai analisar uma pergunta essencial. Quem é, de facto, o nosso próximo? E, por fim, vamos entender o legado que essa mensagem deixou. Ok, vamos começar pela base de tudo. Num mundo que era totalmente definido por nós contra eles, a fonte que estamos analisando argumenta que a mensagem de Jesus parte de uma ideia assim, explosiva. Um amor que não reconhece fronteiras. Não é para um grupinho seleto, não. É para todo o mundo, sem exceção. E aqui está a palavra que muda tudo: mundo. O texto não diz a nação, nem o povo escolhido. Diz o mundo. É uma afirmação de alcance global, entende? Esse amor não está preso por muros culturais, sociais ou religiosos. Essa é a fundação sobre a qual todo o resto vai ser construído. Mas, claro, uma coisa é ter um princípio, outra bem diferente é viver esse princípio. Então, como é que esse amor universal se manifestava no dia a dia? Bem, a fonte aponta diretamente para as interações com as pessoas que a sociedade mais desprezava e rejeitava. Vamos tentar imaginar o que era ser leproso no primeiro século. Não era só uma doença, era uma sentença de morte social. As pessoas eram forçadas a viver completamente isoladas, a gritar impuro, impuro, para que todo mundo se afastasse. Eram vistas como amaldiçoadas, tanto pela sociedade quanto, na crença da época, por Deus. E é aqui que a gente vê a teoria virando prática. O mais chocante nessa história não é nem a cura em si, mas o ato de tocar. Tocar no intocável. Esse gesto quebrava todas as regras sociais e religiosas da época. Era muito mais do que uma cura física. Era um ato poderoso que dizia: você pertence de novo, você faz parte da comunidade. Agora, outro grupo, os cobradores de impostos. Para o povo judeu, essas pessoas eram a pior escória, verdadeiros traidores. Eles não só colaboravam com a potência que ocupava o território, Roma, como também eram famosos por extorquir dinheiro extra para si mesmos, enriquecendo às custas dos vizinhos. E qual a resposta de Jesus? Ele se convida para jantar na casa de Zaqueu. Para nós hoje pode parecer algo simples, mas naquela cultura, partilhar uma refeição era um sinal de profunda aceitação, de comunhão. A mensagem não podia ser mais clara. Mesmo o maior pecador, o maior traidor aos olhos da sociedade, ainda tinha um lugar à mesa. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar de grupos que, embora não fossem exatamente excluídos, tinham um status social muito baixo. A fonte destaca, especificamente, a forma como as mulheres e as crianças eram tratadas. Numa sociedade superpatriarcal como a daquela época, as mulheres tinham poucos direitos e a voz delas raramente era ouvida em público. As crianças, então, eram vistas quase como propriedade, sem valor social até se tornarem adultas. No entanto, os evangelhos mostram Jesus virando essa lógica de cabeça para baixo, tratando ambos como pessoas valiosas e centrais nos seus ensinamentos. O caso da mulher samaritana é um exemplo fantástico disso. Havia múltiplas barreiras sociais ali. Primeiro, ela era mulher. Segundo, samaritana, um grupo étnico que era desprezado pelos judeus. E terceiro, ela tinha uma reputação, digamos, questionável na sua própria comunidade. Qual era a norma social? Simples. Um homem judeu, ainda mais um mestre religioso, nunca, jamais falaria com ela em público. Ponto final. Em vez disso, o que a narrativa nos mostra, um dos diálogos teológicos mais longos e profundos de todo o Evangelho. Ao fazer isso, Jesus não só ignora as barreiras de género e etnia, ele reconhece publicamente o valor, a inteligência e a dignidade dela. E quanto às crianças, de forma parecida, essa declaração era profundamente contracultural. Num mundo que valorizava poder, status e riqueza, essa passagem diz que são os menores, os mais impotentes, que de facto entendem o que é o reino de Deus. É uma inversão completa de valores. E tudo isso nos leva a uma questão central. Se o amor é para todos, quem exatamente se qualifica como nosso próximo? A resposta, dada através de uma parábola super famosa, desafia todas as definições convencionais da época.
Essa pergunta vem de um especialista na lei. E ele provavelmente não está perguntando por curiosidade. Ele quer uma confirmação. Ele quer ouvir que o próximo dele é alguém como ele, outro judeu, que segue as mesmas regras. Ele está pedindo para que tracem uma linha na areia para ele. Na história que Jesus conta, os pilares da comunidade religiosa, o sacerdote e o levita, veem o homem ferido e atravessam a rua. Mas depois vem o herói que ninguém esperava, o samaritano. Para a audiência original, isso seria um choque. O samaritano era o inimigo, o herege. E é ele, e só ele, quem para e ajuda. Então, o ponto crucial é este. A parábola redefine radicalmente o que é comunidade. O próximo não é determinado por quem a gente é ou de onde a gente vem, mas pelo que a gente faz. É uma definição baseada na ação, na compaixão e não na identidade. Finalmente, como é que tudo isso se amarra? A questão não era só ter ações isoladas de inclusão, mas sim estabelecer um legado duradouro, uma missão que deveria continuar. Essa imagem de uma grande mesa reforça essa visão global. Pessoas vindo do Oriente e do Ocidente, não importa a origem, sentadas juntas. É a imagem do leproso, do cobrador de impostos, da mulher samaritana, todos partilhando a mesma refeição. É uma metáfora muito poderosa de uma inclusão sem fronteiras. E aqui está a instrução final, o ponto culminante. A mensagem não é para ser guardada dentro de um grupo pequeno, é para ser levada para fora, ativamente, para todas as nações. O princípio da inclusão se transforma então numa missão global e contínua. E assim, a análise desses textos tão antigos nos deixa com uma pergunta muito moderna. Num mundo que ainda é tão dividido por barreiras sociais, étnicas e religiosas, que relevância tem hoje uma mensagem tão radical de inclusão? A reflexão fica com a gente. Obrigado por acompanharem até aqui.